Questão número 22 do Exame de Seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 2019, turma de 2020. Tópico da questão: conjuntos, diagrama de Euler-Venn. Muito bom dia a todos. Esta questão é de conjuntos e utiliza o diagrama de Euler-Venn, além de operações de interseção, diferença e cardinalidade. Vamos ao enunciado e, na sequência, a resolução com comentários. Questão número 22. Em um jogo de videogame, há uma etapa em que o personagem, para se livrar do ataque de monstros, precisa subir pelo menos um dos 20 andares de um prédio, utilizando necessariamente um elevador. O personagem encontra-se no térreo e pode escolher e acionar um dos 3 elevadores ali existentes. Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados, de modo a parar em andares diferentes conforme o esquema a seguir. O elevador P está programado para parar apenas nos andares pares. O elevador T está programado para parar apenas nos andares múltiplos de 3. E o elevador C está programado para parar apenas nos andares que são múltiplos de 5. Analise cada proposição abaixo quanto a ser V verdadeira ou F falsa apenas para os andares de 1 até 20. Primeira proposição: não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Segunda proposição: em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Terceira proposição: se em X andares desse prédio chega apenas um elevador, então X é menor que 7. Sobre as proposições, tem-se que 4 alternativas. Alternativa A, apenas uma afirmação é verdadeira. Alternativa B, apenas 2 afirmações são verdadeiras. Alternativa C, todas as afirmações são verdadeiras. E, finalmente, alternativa D, nenhuma afirmação é verdadeira. Vamos verificar inicialmente quais são os conjuntos envolvidos nesse problema. Sejam P, T e C, respectivamente, aqueles conjuntos de andares nos quais estão programadas as paradas para os elevadores P, T e C. Ou seja, P é o conjunto dos andares nos quais o elevador P para. T é o conjunto dos andares nos quais o elevador T para. E, finalmente, C é o conjunto dos andares nos quais o elevador C está programado para parar. Portanto, conforme foi definido no quadro, o elevador P para apenas nos andares pares. Então, P é o conjunto formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, porque são 20 andares no prédio. A cardinalidade desse conjunto é 10. O número de elementos de P é igual a 10. Já o elevador T só para nos andares múltiplos de 3, vale dizer, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Cardinalidade de T igual a C. E, finalmente, o elevador C só para nos andares que são múltiplos de 5, que são 5, 10, 15 e 20. Cardinalidade do conjunto, 4. Agora vamos construir o diagrama de Euler-Venn correspondente a esses 3 conjuntos P, T
e C. Aqui está construído o diagrama. Então, nós vemos que o conjunto P tem os elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, que são os andares pares. Os andares múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18. E os andares múltiplos de 5 são 5, 10, 15 e 20. Organizando nos três conjuntos, conjunto C, conjunto T e conjunto P, nós observamos inicialmente que a interseção dos três conjuntos, P, T e C, é vazia. Isso significa que os três elevadores P, T e C não param juntos no mesmo andar. E mais, há andares que são exclusivos. Por exemplo, do elevador T, somente ele para nos andares de números 3 e 9. O elevador C, somente ele para no quinto andar. Quanto ao elevador P, somente ele para no segundo, no quarto, no oitavo, no 14º e no 16º. Quanto aos andares de parada comum, os elevadores P e T param no andar 6, 12 e 18. O elevador T e C para simultaneamente no 15º andar. E os elevadores P e C param nos andares 10 e 20. Isso nos dá todos os elementos necessários para nós verificarmos a veracidade ou a falsidade das três proposições conforme foram propostas. Então, antes de passarmos adiante, P, T e C, a interseção é vazia, indicando que não há andar de parada comum aos três elevadores. Vamos agora à análise das proposições. Primeira proposição: não há possibilidade de um mesmo andar receber os elevadores P, T e C. Ora, nós já vimos pelo diagrama de Euler-Venn que a interseção dos três conjuntos é vazio. Entretanto, a interseção de P e T é 6, 12 e 18. E a interseção de P e C, 10 e 20. A interseção de T e C, logo a interseção de todos esses três conjuntos é vazia. Logo, realmente não há possibilidade de um mesmo andar receber os três elevadores P, T e C, como está descrito no diagrama de Euler-Venn. Portanto, a proposição, conforme declarada, é verdadeira. Segunda proposição: em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Portanto, observando o diagrama de Euler-Venn, nós verificamos que, com relação aos elevadores P e T, eles chegam exatamente aos andares 6, 12 e 18, o que configuram 3 andares, que é a cardinalidade desse conjunto. Com relação aos elevadores P e C, eles chegam exatamente a 2 andares, que são o 10º e o 20º andares. A cardinalidade do conjunto é 2. E quanto aos elevadores T e C, eles chegam ao 15º andar, cardinalidade 1. Portanto, eu verifico que 3 andares, 2 andares e 1 andar. São 6 andares. Logo, em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Vale dizer, a proposição é verdadeira. Finalmente, a última proposição: se em x andares desse prédio chega apenas 1 elevador, então x é menor do que 7. Novamente, eu observo o diagrama de Euler-Venn e que andares exclusivos não pertencem à interseção dos conjuntos. Então, por exemplo, os andares 3 e 9 são exclusivos do elevador T. Os andares 2, 4, 8, 14 e 16 são exclusivos do elevador P. E o andar 5 é exclusivo do elevador C.
Então, são andares exclusivos de P, o segundo, o quarto, o oitavo, o 14º e o 16º andares. São 5 andares exclusivos. São exclusivos do elevador T, os andares terceiro e nono, 2 andares exclusivos. E são exclusivos do elevador C apenas o 5º andar. Portanto, nós temos 2, 4, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Portanto, x igual a 8, mais 8 é maior do que 7. A proposição diz que x é menor do que 7. Resulta, portanto, que a proposição é falsa. Temos, então, 2 proposições verdadeiras e uma falsa. Vamos ao resumo dos nossos achados. Primeira proposição: não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Verificamos ser verdadeira essa proposição. Segunda proposição: em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Nós verificamos que é verdadeira essa proposição. E a terceira proposição: se em x andares desse prédio chega apenas 1 elevador, então x é menor do que 7. Esta proposição resulta falsa. Então, sobre as proposições, tem-se que apenas 2 afirmações são verdadeiras, a primeira e a segunda, que é a resposta do problema, opção B. Isso encerra a questão. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até a sua etapa final. Caso tenham alguma dúvida, por favor, utilizem preferencialmente o fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado novamente pela atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.